Olá! Nosso objetivo não é copiar e sim disseminar a informação de maneira correta, divulgando os principais destaques de fontes oficiais. Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar atualizado. Diário Oficial da União. Publicado em 5 de novembro de 2020, edição 211, seção 1, página 5. Órgão: Ministério das Comunicações, Agência Nacional de Telecomunicações, Conselho Diretor, Secretaria do Conselho Diretor. Resolução número 735, de 3 de novembro de 2020. Altera o Regulamento sobre a Exploração do Serviço Móvel Pessoal por meio de rede virtual, o Regulamento Geral de Portabilidade e o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei nº 9/472, de 16 de julho de 1997, e pelo art. 35 do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto número 2, 338, de 7 de outubro de 1997. Considerando o disposto no art. 19 da LGT, que atribui à agência a competência de adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras e, especialmente, exercer o poder normativo relativamente às telecomunicações. Considerando que a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, o Marco Civil da Internet, traz princípios e regras de alto nível aplicáveis à Internet das Coisas, essenciais para a manutenção de seu caráter de infraestrutura de alcance global. Considerando que o Decreto número 9.854, de 25 de junho de 2019, que instituiu o Plano Nacional de Internet das Coisas, em seu art. 8º, parágrafo 2º, atribuiu competência à Anatel para regulamentar e fiscalizar os sistemas de comunicação máquina a máquina, incluídas as redes de telecomunicações, os dispositivos de acesso, o ambiente ao seu redor ou sistemas de dados a ele conectados por meio dessas redes. Considerando os comentários recebidos decorrentes da consulta pública número 39, de 5 de agosto de 2019, publicada no Diário Oficial da União do dia 5 de agosto de 2019. Considerando a deliberação tomada em sua reunião número 892, de 29 de outubro de 2020. Considerando o constante dos autos do processo número 53.500. 060032-2017 a 46, resolve. Art. 1º parágrafo único do artigo 7º do Regulamento sobre Exploração de Serviço Móvel Pessoal, SMP por meio de rede virtual, RRVSMP, aprovado pela Resolução número 550, de 22 de novembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União do dia 24 de novembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 7º. Ponto. Parágrafo único. O credenciado pode deter contrato para representação com mais de uma prestadora origem em uma determinada área de registro. Art. 2º artigo 16 do Regulamento sobre Exploração de Serviço Móvel Pessoal, SMP por meio de rede virtual, RRVSMP, aprovado pela Resolução número 550, de 22 de novembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União do dia 24 de novembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 16. O credenciado pode, de comum acordo entre as partes, utilizar os acordos de atendimento a usuários visitantes da prestadora origem, assim como os acordos de uso de radiofrequências desta com as demais autorizadas do SMP, ou firmar os seus próprios acordos. Art. 3º artigo 26 do Regulamento sobre a Exploração de Serviço Móvel Pessoal, SMP por meio de rede virtual, RRVSMP, aprovado pela Resolução número 550, de 22 de novembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União do dia 24 de novembro de 2010, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos. Art. 26. Ponto. Parágrafo 1. Graus Celsius. Caso possua contrato de representação com mais de uma prestadora origem, o credenciado tem o dever de garantir que as demandas do usuário sejam atendidas pela prestadora origem que suporta o acesso do usuário.
Parágrafo 2º. O credenciado responde solidariamente perante os usuários do SMP no cumprimento dos direitos dos usuários previstos no caput. Parágrafo 3º. Excluem-se da responsabilidade solidária do credenciado as obrigações exclusivas da prestadora origem, listadas no artigo 1º, parágrafo único, do anexo 1º ao presente regulamento. Art. 4º. Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, RGC, aprovado pela Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, publicada no Diário Oficial da União do dia 7 de julho de 2014, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo. Art. 1º. As obrigações previstas neste regulamento não se aplicam a acessos destinados exclusivamente à conexão de dispositivos de Internet das Coisas, IoT. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, são considerados dispositivos de Internet das Coisas, IoT, aqueles que permitem exclusivamente a oferta de serviços de valor adicionado baseados em suas capacidades de comunicação, sensoriamento, atuação, aquisição, armazenamento ou processamento de dados. Parágrafo 2º. As prestadoras abrangidas por esta norma devem, em todos os documentos relacionados às ofertas de acessos destinados exclusivamente à conexão de dispositivos de Internet das Coisas, IoT, informar aos consumidores as condições de uso do serviço. Art. 5º. Art. 2º do Regulamento Geral de Portabilidade, RGP, aprovado pela Resolução nº 460, de 19 de março de 2007, publicada no Diário Oficial da União do dia 21 de março de 2007, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, renumerando-se seu parágrafo único. Art. 2º. Ponto. Parágrafo 1º. As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo devem assegurar aos usuários, de forma não discriminatória, a portabilidade. Parágrafo 2º. Disposto no parágrafo 1º somente se aplica aos acessos destinados exclusivamente à conexão de dispositivos de Internet das Coisas, IoT, quando presentes as condições técnicas necessárias. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no parágrafo 2º, são considerados dispositivos de Internet das Coisas, IoT, aqueles que permitem exclusivamente a oferta de serviços de valor adicionado baseados em suas capacidades de comunicação, sensoriamento, atuação, aquisição, armazenamento ou processamento de dados. Art. 6º. Esta resolução entra em vigor em 1º de dezembro de 2020. Leonardo Euler de Moraes, Presidente do Conselho. Ponto.